Olha, os mistérios ainda envolvidos no assassinato brutal do músico jauense Betinho Padre Nosso ainda estão sendo investigados pela polícia. A polícia quer descobrir todos os desdobramentos e todas as conexões que levaram à morte trágica e precoce desse grande músico aos 47 anos de idade. A morte foi confirmada na última segunda-feira em Valinhos, região de Campinas. A gente vem acompanhando o caso desde então de maneira muito respeitosa, viu? Diante da família, dos amigos, colegas músicos e dos fãs desse que é um dos maiores artistas da história de Jaú, o rei do palco, né? O dono do palco em Jaú. Mandava ver em cima do palco como instrumentista, cantor, é um grande compositor também. Já falei muito sobre o Betinho ao longo dos últimos dias, me entristeço demais ainda, consternado com a morte dele. Agora a polícia segue investigando. Hoje, doutor Aldo, que é o delegado em Jaú responsável por dar o andamento às investigações, vai ouvir 3 testemunhas que teriam visto o momento das agressões contra Betinho Padre Nosso. Agora a polícia acredita que o quebra-cabeça seja ainda maior do que o que se apresentou num primeiro momento. Num primeiro momento, chegou a informação do seguinte: Betinho seria internado numa clínica de reabilitação em Valinhos. No entanto, chegou desacordado ao local, foi levado para uma UPA, onde a morte foi constatada. A polícia, diante da versão apresentada pelos homens que teriam capturado Betinho em Jaú e levado até Valinhos, decretou a prisão daqueles homens em flagrante por homicídio. Afinal de contas, eles apresentaram uma versão muito contraditória num primeiro momento, e até canalha, além de tudo, né? De que Betinho teria se jogado da ambulância ou algo nesse sentido da viatura, e não tinha nada disso de acordo com o delegado. A história é muito mais profunda. Agora, há outras conexões, há outros interesses, há outras pessoas envolvidas em respeito às pessoas que amavam Betinho Padre Nosso, que o admiravam pelo seu talento e pelo grande ser humano que sempre foi. Em homenagem e respeito à própria memória de Betinho Padre Nosso, a gente precisa que esse caso seja passado a limpo. Portanto, hoje, doutor Aldo, enfim, atendeu aos contatos feitos pela nossa produção e ele vai ouvir 3 testemunhas que teriam visto as agressões brutais que, consequentemente, podem ter levado à morte de Betinho Padre Nosso. É tudo no campo ainda da suposição, da hipótese. A gente procura trabalhar da maneira mais responsável possível, sem especulações, mas com base no que há de fatos. Esse caso ontem ganhou repercussão nacional e é importante que seja dessa maneira, para que tenha pressão sim, até a solução e até que os envolvidos sejam devidamente penalizados. Eu vou tratar desse assunto ao longo desta edição. Passamos o dia todo ontem em busca de informações. A gente vai trabalhar incansavelmente até que tudo seja esclarecido sobre a morte brutal, trágica do amigo, músico, artista e grande ser humano Betinho Padre Nosso. O caso ganhou repercussão nacional ontem e a gente não vai deixar de tratar esse caso de maneira realmente humanizada e sem sensacionalismo. O que a gente quer é conhecer a verdade, né? Pela honra do Betinho, pela memória dele, e também para que aqueles que o amavam e o amam até hoje, sem dúvida alguma, se sintam de certa maneira acolhidos. Paulo Cruz, você conseguiu contato com o delegado doutor Aldo, né, que está comandando as investigações. O que é que ele tem de concreto até agora? Boa tarde. Boa tarde, Soares. De concreto, neste momento, é que serão ouvidas 3 pessoas, o depoimento de 3 pessoas que teriam presenciado quando o Betinho Padre Nosso ele foi abordado por 4 homens em um veículo ali na região do Jaú Shopping, aqui em Jaú, e esses homens já teriam agredido ele nesse local, teriam colocado ele dentro do carro e saído. Essas 3 pessoas teriam presenciado essa abordagem, essas agressões iniciais que teriam ocorrido, e essas pessoas serão ouvidas hoje pela Polícia Civil em Jaú. O doutor Aldo, que é coordenador da CPJ, vai acompanhar esses depoimentos para dar andamento às investigações. Porém, a Polícia Civil de Jaú está dependendo também do inquérito que foi instaurado inicialmente em Valinhos, onde foi apresentada essa ocorrência inicialmente. Esse documento, ontem nós conversamos com a Polícia Civil de Valinhos e a Polícia Civil de Valinhos nos disse que estava encaminhando essa documentação para a Polícia Civil de Jaú. Porém, esse inquérito ainda não chegou até a Polícia Civil de Jaú. O doutor Aldo diz que esse inquérito é essencial para dar andamento e tirar todas as dúvidas, que são muitas, em relação a esse caso. Ele também disse o seguinte: muitas especulações têm sido feitas, muitas informações desencontradas estão sendo publicadas em redes sociais, mas nenhuma delas está confirmada, nenhuma delas pode ser considerada concreta.
Somente as investigações, depois que o andamento delas for concluído, é que poderão ser consideradas verídicas. As duas linhas principais neste momento, pelo que fica claro no que a própria polícia diz. Uma linha é de que pessoas vieram buscar o Betinho para levá-lo até uma clínica de recuperação que fica em Valinhos, na região de Campinas. Betinho chegou desacordado à clínica, a clínica não o recebeu, ele foi levado para uma UPA, né? E a clínica não reconhece que essas pessoas que vieram buscá-lo em Jaú sejam funcionários dela. A clínica diz que não tem qualquer ligação com essas pessoas. Ora, por que elas levaram o Betinho até lá então se torna uma outra interrogação? Se não tem nenhuma ligação, a polícia vai investigar isso tudo. Ele já chegou sem vida à UPA e, de acordo com o delegado que atendeu a ocorrência lá em Valinhos, com marcas claras, evidentes de agressão. As pessoas que o apresentaram na UPA foram presas porque, de acordo com o delegado, apresentaram versões contraditórias. Para começar, disseram de maneira covarde, canalha, que o Betinho tinha se jogado da ambulância ou do carro em movimento na rodovia. E o delegado disse que as lesões não eram condizentes com isso. Para começar, que o Betinho estava com os pulsos profundamente machucados, porque ele foi amarrado ou preso ou acorrentado de alguma maneira. Então não teria nem como ele se jogar. A versão não batia, era contraditória. Prendeu os caras, falou, não, vocês têm envolvimento na morte do Betinho. Nesse momento, a polícia trabalha também com uma segunda linha de investigação, que é de saber se há outros envolvidos e outras motivações além do transporte dele para uma clínica de reabilitação. Então, são as duas linhas que a polícia está investigando. Qualquer coisa fora disso é mera especulação. E hoje, 3 testemunhas que teriam visto as agressões ao Betinho Padre Nosso ainda em Jaú. A polícia acredita que ele pode ter saído morto já de Jaú, ter sido levado morto de Jaú a Valinhos. A polícia acredita nessa possibilidade, né? 3 pessoas que teriam visto as agressões serão ouvidas pelo delegado. Espero que tenhamos uma conversa franca sempre com a polícia e de maneira muito clara, transparente e objetiva possamos trazer o esclarecimento sobre esse caso rapidamente. Com certeza. Que tristeza, não, Paulo Cruz? Eu fico pensando, o Betinho era amigo nosso, conhecido nosso, agora outros amigos ainda mais próximos, parentes mais próximos, estão sofrendo demais, porque não basta a perda, não basta aquela informação mentirosa e canalha inicial de suicídio, que não aconteceu, que não foi. Foi assassinato. É uma somatória de fatores que torna o caso ainda mais triste. Isso, né? E vem relembrando e retomando, porque tem que esclarecer, pô. Claro, com certeza. Que dureza, viu?